os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus te amor, pois tu és o meu vaso escolhido, necessário se faz amar, renovar-se no entendimento, necessário é trabalhar, se
todos. Essa noite, né, com essa alegria e essa harmonia, trazendo para nós essa energia tão gostosa. Eu abri aqui no Minuto de Sabedoria, que fala o seguinte: derrame raios de sol de alegria em torno de si. Desta maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer em estar ao seu lado. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. Então vamos neste momento concentrar, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui presente, que possamos absorver o máximo da energia, dos ensinamentos da noite de hoje. O Sol de Assis, o grupo musical, vai fazer a prece inicial para nós, oração de São Francisco. Concentre e envie essa energia para o planeta, para as pessoas que vocês desejarem.
Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Antes da gente entrar na nossa lição, eu gostaria de convidar os irmãos que se interessem por iniciar os estudos da doutrina espírita. Nós estamos retomando o curso do ESG. Nós já começamos agora no sábado passado. E devido ao Congresso Espírita de Uberlândia, nesse sábado agora nós não vamos estudar, mas no dia 28 estaremos então tendo a segunda aula. E gostaríamos de convidar os irmãos, quem tem interesse em estudar a doutrina espírita, é um curso para quem é iniciante, para quem já iniciou, para quem acha que já tem muito conhecimento. O ESO é um curso para todos, é um curso que é dado o estudo em grupo, onde cada um tem a sua participação, cada um vai desenvolvendo as suas qualidades, as suas habilidades. Então todos estão convidados. Se conhecer alguém que quer fazer o curso, se tem alguém aqui que vem nas palestras e nunca teve a oportunidade de fazer o curso, estão convidados. O curso começa às 15h50 e termina às 17h30 aos sábados, tá certo? Muito obrigado. E agora nós vamos começar na nossa lição de hoje. Hoje, então, no nome grande desse estudo aqui, nós vamos refletir um pouco sobre a preparação de experiência reencarnatória no plano espiritual. Onde nós vamos, então, estar refletindo um pouco sobre a questão do corpo físico, o valor do corpo físico para a nossa evolução, para o nosso aprendizado moral e espiritual. Então, nós vamos tomar como início aqui algumas considerações que estão nos itens 25 e 26 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós vamos pensar aqui sobre a necessidade da reencarnação. E o Allan Kardec faz uma pergunta ao Espírito São Luís. Se é um castigo a encarnação, e se somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Uma pergunta muito interessante, que nós muitas vezes pensamos erradamente que está reencarnado aqui na Terra porque é espírito culpado. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Muitos espíritos vêm à Terra, sem ter aquela necessidade de reencarnar em missões humanitárias, missão de fraternidade. Quando a gente fala missão humanitária, não significa que vai ser de 1000 pessoas, não. Então nós temos, por exemplo, no livro Renúncia, a protagonista Alcione. Ela vem então de um planeta chamado Alcione, nome simbólico, e ela vem para ajudar os seus familiares. Então ela é missionária de um grupo pequeno de pessoas. Ela não tinha débito, não. Ela vem para ajudar. O amor da vida dela que ia reencarnar, e já que vem, tem que aproveitar a viagem, não pode perder tempo, E já auxiliou, já procurou, fez o que pôde para auxiliar um número muito grande de pessoas. Ela vem então para auxiliar um número muito grande de pessoas. Então, nem toda pessoa que está aqui, a gente, quando vê a pessoa sofrer, a gente fala assim: não, é porque deve, é porque está em expiação, é porque errou em outras vidas. Nem sempre. Eu me lembro que eu li o livro Libertação, mais ou menos um ano antes, para eu poder dar um estudo. Eu acabei não dando esse estudo, mas eu aprendi. Certo, era para eu aprender mesmo, Mas eu posso começar a ler esse livro outra vez. Então, no livro Libertação, é uma senhora desencarnada no plano espiritual, em condição elevada, tão elevada que para ela se manifestar, lá em nosso lar, ela precisava de recursos fluídicos para se materializar, tão elevada que ela era.
e ela veio então se despedir de uma filha porque ia reencarnar. Sabe por quê? Porque ela se sentiu na obrigação moral de ajudar o marido dela. Porque o marido dela, de uma certa feita, para ele dar conforto material para a família, ele matou um parente envenenado para ficar com herança. Ah, meu Deus, nossa Senhora, todos nós cometemos erros, irmãos. Todos nós somos ainda espíritos imperfeitos, caracterizados por uma fragilidade moral muito grande. Então, esse marido dela cometeu esse crime e a partir daí ele viveu torturado, porque a pessoa, quando ela comete um crime, quando ela faz o mal para o seu próximo, quando ela contraria a lei de Deus, ela não tem mais paz, ela não tem mais sossego. Ela só tem sossego quando ela quita a dívida. E por isso os espíritos trabalham muito tempo no plano espiritual para receber, para ter o merecimento de reencarnar, né? Não é tão fácil, não é tão simples. Então, eu me arrependi, eu vou voltar lá agora, vou reencarnar, vou renascer e vou resolver meu problema. Não é tão simples, é preciso trabalhar, é preciso plantar para colher alguma coisa aqui. Ainda no livro Libertação, quando Matilde, a benfeitora Matilde, vai conversar com as almas sofredoras e ela fala para eles que eles não tivessem pressa de reencarnar, que eles precisavam trabalhar por merecer, e ela diz assim para eles: a que amigo beneficiaste tanto na terra para lhe pedir o sacrifício da maternidade ou da paternidade? Então, para a gente reencarnar aqui, a gente precisa pedir a alguém que seja o nosso pai ou a nossa mãe. O ideal é que a gente faça por merecer. E quando não tem merecimento, a misericórdia do Pai é infinita e se manifesta de diversas formas. Um familiar querido, né? Geralmente se dedica, trabalha para merecer vir ajudar, né? Os entes queridos. E a senhora, ela iria reencarnar, ela teria um lar cheio de problema, que ela ia receber. Ela ia se casar com esse senhor que matou o parente envenenado, ia receber o parente envenenado, e que foi envenenado, cheio de revolta, cheio de desejo de vingança como filho, receberia duas filhas que estaria no plano, ele estava lá nas zonas inferiores, e eu acho que tinha eram umas 3 entidades com quem esse marido tinha se envolvido, e ela precisava de ser mãe desse tanto de gente para poder ajudar. Então, as almas que sofrem precisam das almas que amam, né? Ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu não dou conta. Quando o espírito está no plano espiritual, ele pode até se achar fraco, mas a necessidade é tão grande, é tão grande. O chamado amor do Pai é tão alto na sua consciência que ele fala: eu vou enfrentar a dificuldade. Então, a reencarnação, ela deve ser vista como uma oportunidade divina para a gente plantar e receber amor, né? Eu estou lendo as obras de André Luiz, e eles falam as palavras bonitinhas, santificar o coração, a gente reencarna para santificar o coração, para educar os sentimentos, as palavrinhas assim, bem generosas, bem generosas. Agora, quando a gente se vê na luta, né, do dia a dia, na luta do corpo físico aqui, é que a gente vai perceber que para santificar o coração, a coisa não é tão simples, né? Que a gente na carne, a nossa perturbação, a nossa percepção da vida real, ela fica limitada, a dificuldade aumenta, a gente tem a bênção do esquecimento de vidas passadas, mas viver não é fácil não, né? E depois, no item 26 desse capítulo 4, Kardec põe uma nota explicando em que consiste a reencarnação. A encarnação, então, a gente vem aqui para aprender determinadas provas, determinadas lutas, né? Que só a vida do corpo físico pode nos proporcionar a experiência material mais grosseira de que necessitamos para aprimorar os nossos espíritos, para adquirir valores morais e valores espirituais.
E o que faz a reencarnação ser tão sofrida? Quando a gente tem boa vontade e faz tudo o que a gente pode, você não sabia que a gente pode amenizar as dores, amenizar o sofrimento e diminuir as provas? Porque a lei divina é justa. Chega a hora do espírito passar por determinada prova, se ele não tem mais aquele débito, ele não sofre mais. Às vezes é preciso passar por uma prova no grau 10, mas se ele tem merecimento, pode passar no grau 7, no grau 6, no grau 4, vai diminuindo. Porque a nossa justiça, ela é sábia, amorosa e perfeita. É muito importante, meus irmãos, nós sabermos disso, sabe por quê? Porque assim nós vamos compreendendo como é que o amor cobre a multidão de pecados. É quando a gente trabalha tanto em favor do bem, quando a gente planta tanto amor, quando a gente luta tanto, mas tanto para adquirir qualidades, para conquistar os corações amados que estão junto de nós, muitas vezes incompreensivos, fazendo cobranças, vamos dizer assim, constantes, ininterruptas, porque tem gente que cobra da gente perfeição, cobra da gente qualidade que a gente ainda não tem, cobra da gente tanta coisa que a gente fala, Deus do céu, não tem uma folga. Então é da nossa paciência, da nossa perseverança, é do nosso esforço em compreender os mecanismos da vida que nós podemos. Diga aqui para mim no microfone, por favor, eu esqueci de pedir. Eu vou falar, quero usar ele, fica melhor para depois na discussão, fica melhor. Então, é importante, porque a gente sabendo o porquê que é assim, o porquê que a gente está nessa dificuldade, o que acontece? Nós então, passamos a agir de conformidade com o objetivo que a gente tem. Qualquer que seja o nosso objetivo na nossa encarnação, se ele não estiver cheio de amor, se ele não estiver de acordo com o ensino do nosso Mestre Jesus, a gente não passa adiante, porque nessa história do infinito, só o amor pode nos educar, só o amor pode nos ajudar a conhecer, a conquistar a verdadeira felicidade. Né? Então, agora nós vamos entrar no estudo do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, que tem o título Preparação de Experiências. Então, nesse capítulo 12, o Alexandre, que é o orientador de André Luiz, da equipe de André Luiz agora, nesse livro, Missionários da Luz, ele foi chamado a colaborar no processo de reencarnação de Sergismundo. Nós vamos ver o mês que vem. Eu estou estudando ele e é 24 vezes. Então, agora eu vou falar muito da reencarnação de Sergismundo. Nós não dou conta de contar essa história que eu preciso contar aqui. André Luiz ficou muito satisfeito, porque ele percebeu que nunca tinha preparado, então, acompanhado um processo de reencarnação. E quando ele manifestou que Alexandre aceitou o convite, e ele chamou André Luiz falou para ele que seria muito bom, porque teria muito a aprender. Alexandre falou assim para ele, mas não convém que você venha participar e acompanhar um processo de reencarnação sem antes visitar o nosso instituto aqui de nosso lar, que prepara reencarnação de trabalhadores e de missionários, e porque lá você pode então adquirir muitos conhecimentos, né? Mas que tipo de reencarnação que esse departamento lá de nosso lar, um instituto, prepara? Reencarnação dos trabalhadores. São espíritos que, embora já tenham muitas qualidades, ainda são imperfeitos, ainda têm muitos problemas para resolver, né? E os mensageiros de Jesus, os trabalhadores de Jesus, estão na terra
quanto no plano espiritual, ainda ligado à Terra, são espíritos que têm problema, tem problema familiar, problema de consciência, e de quando em quando eles preparam a sua reencarnação. Narcisa, em nosso lar, né, trabalhou vários anos para conseguir a reencarnação sua junto a familiares, para que eles pudessem aqui na Terra desenvolver determinadas tarefas e determinadas qualidades também, né? E então, outro caso que a gente tem lá no livro Ação e Reação, nós temos a história do assistente Silas, que estava lá trabalhando lá em nosso lar, e uma dificuldade muito grande, porque ele precisava então encontrar a madrasta que havia perdido a vida dela por um ato criminoso dele. Eu só vou falar só isso, vou deixar para vocês verem depois, muita coisa, né? E ele precisava encontrar essa madrasta para poder reencarnar e ajudá-la. Emmanuel fala no livro Vida e Sexo que toda vez que nós causamos dano a uma pessoa e nós prejudicamos a vida da pessoa, uma traição, negligência de pai, negligência de mãe, promessas amorosas que nós fazemos uns para os outros, né? Os homens fazem promessas amorosas cheias de mentira para as mulheres também fazem para os homens. O espírito está cheio de casos assim. O que acontece? A gente precisa reequilibrar essa pessoa até o ponto em que a encontramos e desequilibramos a vida dela. Certinho? Deu para entender? Pois é. Então, André Luiz ia passar uns dias lá nesse instituto. E ele ficou primeiro muito admirado, né, porque quando ele observava os mapas, os desenhos, que são projetados nos corpos, fazia a planta do corpo humano, como é que vai ser o meu corpo, por exemplo, quando vai reencarnar, né, que problema de saúde vai ter, por que vai ter, né, por que vai reencarnar desse ou daquele jeito. Isso pertence aos casos de reencarnação especial, porque a esmagadora maioria das reencarnações na Terra se processa em moldes de, vamos dizer assim, determinados pelo automatismo da providência divina, que assiste a tudo e a todos. Não tem aquela particularização, mas recebe a assistência do Pai, porque nenhum filho está, então, desamparado dessa assistência divina, né? Então, ele chegou lá no plano espiritual, depois que foi, então, colocado lá, foi apresentado, a Alexandre apresentou ele lá e deixou livre para ele fazer as pesquisas que fosse necessário. Um instrutor desse departamento, chamado Manassés, vai contar para ele algumas histórias, só contar 4 com 3. Algumas histórias de espíritos que estavam preparando as suas encarnações. A pessoa que trabalha no plano espiritual, o trabalhador do plano espiritual, ele trabalha tanto pela sua própria reencarnação, quanto pela reencarnação de entes queridos com quem ele tem um compromisso, quanto pela reencarnação de outras pessoas com quem ele relacionou, para quem ele deve apoio, dedicação e amor, reconciliação. Tudo tem um fim útil. Então, a primeira história que ele vai contar é a história do Silvério. O Silvério trabalhou 15 anos no plano espiritual, né? E agora regressaria à Terra para a liquidação de determinadas contas, né? E o Silvério chegou lá triste, né? Desanimado, porque todo espírito que tem um pouco de consciência do em que consiste a vida, quando sabe que para reencarnar
vai passar pelo processo de esquecimento de vidas anteriores, né? Esse assunto do esquecimento do passado está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento das vidas passadas. Então, eu, graças a Deus, sei um pouquinho, mas na maioria das vezes a gente não sabe. O que eu sei já está bom. Então, na maioria das vezes a gente não sabe o que nós fizemos em vidas passadas. Graças a Deus é uma bênção. Se a gente conhecesse, se a gente soubesse o que nós fizemos em vidas passadas, o porquê exato das nossas dúvidas, das nossas dores, a gente não daria conta. Se a gente reconhecesse em cada pessoa que convive com a gente, aqueles que nos humilharam, que nos ofenderam, ou a quem nós humilhamos, a quem nós ofendemos, os que têm desejo de vingança contra a gente, nós conhecêssemos realmente a origem de todas as nossas dúvidas, de todas as nossas dores, seria infinitamente mais difícil da gente dar conta da lição de vida eterna para que nós viemos aqui aprender através da reencarnação. Porque a reencarnação ela é um curso de lições de vida eterna que a alma aprende enquanto está encarnada no corpo físico. Tá certo? Né? E ele falando do medo dele, e o Manassés encorajou ele de todo jeito, né? Que ele tinha boas condições para reencarnar, que ele deveria então ficar esperançoso, não era tão difícil assim para ele vencer. E o Manassés de repente falou assim: olha, eu quero te dar os parabéns, porque você aceitou a sugestão do defeito na perna. Alguns espíritos mais elevados que conheciam esse velho, deu um conselho para ele, falou: olha, você deveria aceitar o defeito na perna, porque esse defeito na perna vai te ajudar a ser humilde, vai te ajudar a trabalhar as questões de vaidade, de orgulho. Esse defeito na perna vai ser muito útil para você. Aí, o Manassés está explicando para ele, que, para André Luiz, que nos primeiros tempos ele teve muita dificuldade com essa perna, mas essa perna com defeito, com problema, essa perna doente seria para ele de uma utilidade imensa, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. E o Manassés perguntou assim para ele: escuta, você sabe para quanto tempo foi programada essa minha reencarnação? Quanto tempo vai demorar? E o Manassés disse para ele: 70 anos no mínimo. E recomenda a ele: não volte aqui antes dos 70. Vamos ver se nós te guardamos aqui na condição de completista. Quando ele falou assim, Luiz ficou super curioso, ele falou: o que é completista? Então, o espírito é completista quando aproveita durante a vida na Terra todas as oportunidades de aprendizado, de cuidados com a saúde, de vivência, de aquisição da vida moral. Então foi programado para 70 anos, eu vivo 70 anos. É uma coisa rara, porque nós estragamos a nossa saúde sem poder, sem limite. Nós comemos demais, nós bebemos demais, a diversão nossa atrapalha a nossa saúde, o nosso passatempo, o nosso passeio, nada disso está de acordo com a nossa saúde. Nós ficamos nervosos, esquentados demais à toa, isso chama para nós muito problema de saúde. Então são raros os espíritos que retornam ao plano espiritual na condição de completista. E Manassés completa ainda: quando o espírito volta à Terra, ao plano espiritual, na condição de completismo, o que acontece? Ele chega promovido. Então ele tem condição de escolher o corpo dele em futuras reencarnações, onde então ele vem para desenvolver outros trabalhos, né? Então é uma promoção, é uma conquista ser completista, aproveitar ao máximo a vida aqui na Terra, conservar a saúde de todas as formas, saúde do corpo, saúde do espírito. Nós que estamos reencarnados, nós precisamos aprender a viver bem e a cuidar da nossa saúde.
E aí, encerrando essa história de Silvério, que recomendo mais uma vez aos nossos irmãos a leitura dos tormentos voluntários, que está também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, enquanto eles estão encerrando a conversa, lá chegou uma outra senhora e chegou uma outra senhora e o funcionário do serviço de informação falou assim, que é a nossa irmã Anacleta, uma senhora dedicada, né, uma senhora abnegada. Imagine que a nossa irmã vai reencarnar para auxiliar 4 entidades que estão há mais de 40 anos nas zonas inferiores. Aí, quando ele começou a elogiar a dona Anacleta, ela ficou muito sem graça e falou, olha, não é abnegação, não é dedicação, não é superioridade nenhuma, só vou cumprir com o meu dever. E sabe por que ela precisava? Para ajudar essas entidades? Porque numa existência passada, ela foi mãe deles, né? Possuía então uma condição abastada muito, muito boa. O marido, né, um cidadão muito correto, né, influente na sociedade, sempre procurou cumprir com seus deveres. A dona Anacleta era esposa devotadíssima, mas ela tinha problemas, sabe qual? Ela paparicava os filhos com exagero, tudo podia, achava que amar os filhos era deixar eles fazer tudo o que queria. E ela impedia que o esposo ajudasse, que o esposo corrigisse os filhos. Muito comum isso, né? Geralmente cada um puxa para um lado. Nós precisamos nos conscientizar, meus irmãos, da vida espiritual, do nosso destino eterno, da nossa condição de espíritos imperfeitos, de almas milenares que temos vindo à Terra por diversas vezes, né? E não temos sabido aproveitar como devemos a oportunidade de aprendizado e de evolução que a vida no corpo nos oferece. Então, a dona Anacleta trabalhou por mais de 30 anos para conseguir essa reencarnação para ela e para os filhos. E aí Manassés perguntou para ela, você já viu os modelos o modelo da sua reencarnação? Ela falou, já vi tanto o meu quanto dos meus pobres filhos. E Manassés explica então para André Luiz que 2 rapazes seriam paralíticos, um teria problema mental, que para ajudá-la na viuvez precoce, que a prova era dela, não era do marido dela, né? Ela então teria apenas uma filha, que também seria portadora de muitos problemas para serem resolvidos, né? Quando André Luiz ouviu isso, ele falou para ela que a mãe dele, como nós sabemos em nosso lar, reencarnou em missão sacrificial. Ela reencarnou para ajudar o marido a recuperar as 2 amantes. As amantes seriam filhas dela, né? E tanto o marido quanto as amantes estavam na sombra. Ela veio de altas esferas, nem foi de nosso lar, para poder ajudar. Então, nem todo mundo que está sofrendo nessa terra está sofrendo porque está pagando alguma coisa. As missões de amor, de fraternidade verdadeira, o amarás o teu próximo como a ti mesmo, que Jesus veio nos ensinar, nos pede às vezes missões sacrificiais. Então nós temos, né, vou falar mais uma vez, do livro Ave Cristo, onde o quinto varro vai reencarnar para resgatar o filho de Sião. Estava nas trevas, lá no plano espiritual. Ele nem precisava de reencarnar, teve 2 reencarnações dolorosas, né? Onde em uma ele desencarnou por perseguição do próprio filho, né? Para resgatar o filho de Sião. Conseguiu. O que é resgatar? Modificar o pensamento do filho, voltá-lo para Jesus e
tem que suar muito, entende, meus irmãos? Tem que perder muita noite de sono, tem que pensar muito, branqueia muito cabelo, o negócio não é fácil não. E o quinto vaso veio e passou por isso. E quando André Luiz falou na mãe, os olhos de Anacleta se encheram de lágrimas que não chegaram a cair. E ela pediu para ele que sempre que se lembrasse dele, ajudasse ele com o pensamento. De repente chega uma outra senhora e fala assim para o Manassés: Manassés, eu vim aqui te pedir um favor. E ele falou: pois não, pode falar. É porque eu quero pedir uma retificação no projeto do meu corpo. O Manassés ficou assustado, porque o projeto do corpo dela estava uma perfeição, né? Ela viria belíssima. E ela falou: olha, Manassés, eu não posso chegar lá na terra com esse corpo tão bonito, senão eu não vou dar conta da minha tarefa. Eu preciso reaver um patrimônio espiritual de grandes responsabilidades, né? Essa é a minha prova. Então eu preciso que modifique isso aqui. Aí eu vou usar os termos aqui, depois eu vou falar aqui como que eu entendi isso aqui. Eu já vi essa história aqui há muito tempo, de outros expositores. Então ela falou que estimaria que a tireoide e a paratireoide não estivessem tão profundamente delineadas, produzindo, sabe o que ela queria? Ela queria um papo. Antigamente, né, por exemplo, quando eu era menina, não tem muito tempo não, né? Você sabe disso, né? Não tem muito tempo não. Quando eu era menina, não tinha esse tratamento que tem hoje, a medicina não era tão avançada, né? O meio onde eu vivia também, ambiente rural, mas simples, a gente viu muita pessoa com papo, né? Então a nossa irmã foi lá e pediu um papo. Ela falou assim: eu não consigo esse corpo tão perfeito, né? E ela foi aconselhada pelos benfeitores espirituais a fazer isso. Então, meus irmãos, a gente tem um corpo que precisa de acordo com as provas que nos são necessárias. Aí ele vai contar uma outra história. Vou dar. Ele falou assim, ele mostrou lá ele mostrou lá a planta do corpo de um amigo dele. E ele falou o seguinte, que esse amigo dele, há 100 anos atrás, havia assassinado um pobre homem a facadas. O que acontece? Quando isso acontece, quando a gente faz mal para qualquer pessoa, e isso resulta na morte dela o quanto antes, ou então, quando a pessoa desencarna primeiro do que a gente, sem nos conceder o perdão, ele começa imediatamente a obsediar a pessoa. A vítima se liga ao obsessor, ao agressor, a vítima se liga ao agressor e fica imantada, ligada a ele por laços de ódio. E assim, esse obsessor, essa vítima, foi matando o agressor devagarinho. E ele desencarnou em dolorosas condições espirituais, porque ele sempre via a vítima diante dele, ele sentia aquela perseguição, nunca mais teve sossego. Ora, isso vocês já sabem, meus irmãos, a medicina da terra não tem condição de tratar isso não. Trata, tem os psiquiatras, tem os medicamentos, a medicina evolui cada dia, mas solucionar um problema desse aí eu vou te contar. Aí não tem jeito não, né? Só a vivência do Evangelho, só a vivência do amor, só a luta para se corrigir é que modifica a pessoa. E o débito continua. Aí, depois de muito sofrimento, ele se arrependeu, ele aprendeu a trabalhar, ele aprendeu a servir, ele fez muitos amigos no plano espiritual. Foi lá, resgatou o agressor, né? A vítima que então era agressor, tinha sido agressor. Ajudou, auxiliou, mas o que acontecia? O débito permanecia. A conta dele, o débito do assassinato permanecia. Ah, mas não adiantou não. Ah, mas adiantou sim. O bem sempre vence, o bem tem sempre resultado positivo. Sabe o que aconteceu? Com aquele que trabalha bem, uma prova de que o amor cobre a multidão de
aconselhado a sofrer uma úlcera, que chegaria na vida dele na idade madura, e ele sofreria com essa úlcera no corpo físico até o dia do seu desencarne. Então, era com essa luta, lutando com essa úlcera, que ele iria então renovar os seus pensamentos, reformular o seu valor à vida, dar valor na própria vida, valor na vida dos outros, se corrigir. Para isso que servem as lutas, as dores, as dificuldades que a gente enfrenta aqui, para que nós possamos então nos servir dessas lutas para nos tornarmos então pessoas melhores, né? E André Luiz então continuou por mais alguns dias lá naquele instituto, fazendo então os estudos de que ele tinha necessidade. O espírito no plano espiritual, a partir do momento em que toma consciência da vida e que tem condição de equilíbrio suficiente, por muito circunstancialmente, às vezes precisa de reencarnar, muitas vezes sem saber que vai reencarnar, tão dolorosa é a situação, né? Mas quando o espírito tem condição, ele estuda, trabalha, ampara e serve e auxilia sempre, né? E aí André Luiz vai compreender que a existência humana não é só um ato acidental, que no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério. A lei de Deus se cumpre todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, os bens da vida, a cada um, segundo as suas obras, né? Então, a lição é essa. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores da nossa casa.